coisas que sobreviriam ao mundo. E nessa madrugada, um vulcão que já estava bem controlado, estava bem adormecido, entrou em erupção mais uma vez, um grande vulcão, o maior vulcão do planeta, entrou em erupção. Para vocês terem uma ideia, está explodindo lava para todo canto. A fumaça dele, que é uma fumaça tóxica e radioativa, está atingindo já as alturas de toda a atmosfera. Para vocês terem uma ideia, o nosso maior monte, a nossa maior montanha é o Everest. E as fumaças deslocadas pelo Krakatoa estão 2 vezes mais altas que o Everest, então acima da normalidade das nuvens. O que vai acontecer agora, essa fumaça vai se espalhar nas nuvens, e nas próximas chuvas, as chuvas serão ácidas, as chuvas serão com essas foligens da fumaça do Krakatoa. Isso vai contaminar a água, isso vai contaminar um monte de outras coisas, né? E além desse impacto que a explosão causou, nós já estamos esperando aí que algumas daquelas ilhas, aquelas partes que estão ali bem próximas, possam já ter tsunamis. A última vez que ele teve uma explosão um pouco menor do que essa, foram mortas mais de 280 pessoas por causa da tsunami, né? É uma onda gigantesca que se forma quando o abalo sísmico mexe com as placas tectônicas, porque quando esse magma que está no centro da Terra, ele tenta surgir como uma bolha, numa chaleira que esquenta muito, aquelas bolhas sobem, isso o magma sobe dessa forma e ele explode do jeito que explodiu ali naquele vulcão, ele explode em outros lugares também, né? E esse é o mais importante vulcão, daí a sua importância para nós de estarmos olhando para isso, tudo acontecendo, certo? Então são os gafanhotos tomando conta lá da plantação, isso vai trazer fome. A nossa parada com relação ao vírus, muitas empresas estão parando, muitos desempregados, e isso também vai trazer uma reação muito grande, mesmo que as coisas sejam controladas hoje e tudo volte ao normal. Se o vírus sumisse, se o vírus fosse aniquilado hoje, nós já teríamos uma repercussão bem avassaladora na nossa economia, muita gente desempregada, muita gente sem dinheiro para comprar comida, muitos pequenos comércios iriam ter falta de alimento, enfim, tudo isso aí já tem os especuladores vendendo mais caro, tudo isso mostrando que estamos vivendo esses dias, o planeta Terra está sendo preparado já para as convulsões das quais nós temos falado durante todos esses dias e vamos continuar falando nesse nosso estudo. Então, nós continuamos lendo o nosso capítulo 13 de Apocalipse, lemos até o versículo 8, explicamos bastante, depois lemos também o versículo 8 o 9 e o 10, né, que nos fala sobre o sistema da graça. Então será fechado, a igreja sobe, e quando a igreja subir, a graça também termina com ela, certo? E aí o que vai acontecer é esse período de grande tribulação. Nesse período, o que vai acontecer é o tempo da lei, volta o tempo da lei, volta a ser aquele tempo que era antes de Jesus nos trazer o seu refrigério com a sua morte. Então, esse parênteses, essa concha, esse aconchego de duas mãos, começa com Jesus e termina no arrebatamento, levando aqueles que são seus, e aí a terra volta a ser o mesmo sistema de antes. Por isso que Apocalipse capítulo 13, os versículos 9 em diante vão ser importantes para a gente entender essa transição do que é graça para a lei. Então vejam que nós lemos já, eu vou reler para vocês relembrarem. Capítulo 13, versículo 9 e 10 diz assim: e se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar em cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Ou seja, é olho por olho, dente por dente. O que você fizer vai ser feito para você, porque a lei será extremamente severa, certo? Isso nós lemos na semana passada e agora precisamos ler
esse outro texto que tem tudo a ver. Vejam, se o código da besta é um comportamento com relação à humanidade, essa humanidade tem características. E quando o apóstolo Paulo escreve a respeito desse comportamento, ele já naquela época citava uma forma da gente interpretar aqueles que estavam possuídos por esse comportamento bestial, digamos assim, esse comportamento já do anticristo. Então, algumas pessoas já estão dentro desse clima. Algumas pessoas, como eu falei, a respeito da questão social, do império ser todo ele parecido com o sistema sistema grego, de educar as crianças desde pequenininhas. Então, eles já vão crescendo nesse novo tipo de sociedade, que será uma sociedade preparada para o império da besta. Então, vejam que estamos vendo tudo mudar, mudando lei, mudando o comportamento das pessoas, mudando a forma de viver, mudando tudo. E Timóteo nos dá, Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, ele nos dá mais ou menos uma referência importante que vale a pena a gente observar agora. Então, preste atenção nesse texto. Diz assim, ó, versículo de 1 a 5, capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo agora, certo? Embora já tenha começado lá com ele, mas ele está se referindo aos nossos dias vividos hoje. Ele diz assim, ó, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Também haverá, agora preste atenção, homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães. Então aqui nós temos um grupo com 6 tipos de características. Gente amante de si mesma, avarenta, presunçosa, soberba, blasfema, desobediente aos pais. São 6 tipos de qualidades nocivas, maléficas, que vão estar nesse tipo de pessoas. Agora ele vai citar mais 6. Ele vai dizer, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores e incontinentes. Opa, mais 6. Então, veja, nós temos o primeiro meia, agora o segundo meia, que diz respeito ao comportamento da pessoa, certo? Então, ele falou lá do primeiro grupo de 6, agora um segundo grupo de 6. O terceiro grupo de 6, ele continua, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mais 6. Então, perceba, são 3 grupos específicos de 6 qualificações, digamos assim, do caráter, da personalidade, da forma de ser, da forma de se conduzir, da forma de se comportar, de pessoas que estariam já influenciadas nesse período chamado últimos dias. Então, é uma coisa que também temos que observar. Não é só questão do espaço, não é só questão do vulcão, não é só questão lá dos gafanhotos comendo a comida lá na África, não é só a questão do vírus atacando muitas pessoas, mas o comportamento das pessoas também já mudou. Então, estamos vivendo esses dias. Vejam, 666, são 18 características. Será que isso é só coincidência? Não, lógico, não é, porque o apóstolo está dizendo que são características sobre os últimos dias. Como seriam essas pessoas? Como essas pessoas teriam o seu comportamento, o seu caráter, a sua personalidade, o seu jeito de ser, de agir, de se comportar dentro da sociedade? Então, repetindo, amante de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães. São 6. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores e incontinentes. Mais 6. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus. Mais 6. Então, vejam, são 18 características, 666, está dentro já do coração de muita gente. Você vê criança agindo já desse jeito. É um comportamento psicopata, completamente sociopata. As pessoas estão agindo hoje desse jeito, não estão mais tendo nenhum tipo dessas
qualificações tão necessárias para que uma sociedade sobreviva, para que uma sociedade possa viver com decência, com ordem, com legalidade. Aí temos na nossa igreja muitos psicólogos que podem me ajudar nesse contexto aí, na análise do comportamento, para poderem perceber que tudo isso já está previsto na Bíblia. Tem a ver com a questão do comportamento das pessoas que já está sendo influenciado para aceitar numa boa as regras e as imposições do controle da besta, certo? Então todas elas terão aparência de piedade, mas vão negar a eficácia dessa piedade. Então vejam que no fundo, esses textos são muito fáceis de serem analisados quando a gente coloca eles dentro de um alinhamento, dentro de um conceito daquilo que está acontecendo agora. Tem aqui alguém mandando um 66 para mim, a Rosângela Coelho. Falta mais um 6, Rosângela. Arranja mais um aí, você já tem 2 66 e falta mais um 6 para ser 3. Na realidade, na Bíblia são 3 vezes o número 6. O número 6 diz respeito ao homem, porque o homem foi feito no 6º dia, e muitas coisas na Bíblia, quando se refere ao homem contrário a Deus, o número 6 aparece e a gente pode estar vendo isso com calma mais tarde, num estudo mais específico sobre a questão do 666. Tá certo, queridos? Então, vejam que agora ele vai entrar dentro de um outro contexto, ele vai falar de um outro ser que vai surgir. E o texto continua, Apocalipse 13, a gente continua. Então, ele vai olhar para a terra agora. Veja que antes ele estava olhando para o mundo, para todas as coisas, para aquele mundo todo onde as ondas estavam se chocando, então ele está olhando para o mundo. Se ele está olhando para o mundo, quem é a terra? Se ele vê o mundo, ele de um conceito, né, ele era um judeu, ele foi criado como judeu, ele foi criado dentro do conceito judaico, ele era um discípulo de Jesus, mas Jesus também foi judeu. Então, quando ele olha para todas as nações, para todos os gentios, a única nação que não é gentílica é Israel, é o reino de Judá. Então, para quem estuda esse contexto, o mundo é o mar, mas a terra é Israel. A terra diz respeito ao reino de Israel, naquela época somente o reino de Judá, mas ele está agora se referindo para o futuro. Então, quando João está olhando para o futuro, ele vai olhar então para a terra. A terra, que é a terra prometida, é a terra especificamente de Israel. Então, ele vê subir da terra uma outra besta. Opa, agora vamos dar um tempinho aqui, porque todo esse sistema de numeração das pessoas, de qualificação das pessoas, de ilusão das pessoas, é um sistema que vai sendo tomado por todos os lugares, por todas as áreas, mas agora não, ele está se referindo a uma pessoa específica, certo? Então ele vê subir da terra uma besta que tinha 2 chifres. Opa, a primeira besta tinha 10 aglomerados, 10 economias independentes, mas agora ele está vendo 2 chifres. E nós sabemos que uma pessoa, para governar com toda a totalidade, ela precisa ter a condição de governo no sentido de autoridade para liderar, ele é um governo, ele tem o poder do governo, ele tem o poder político, mas ele também precisa de um poder religioso, que ao lado dele estará o falso profeta. Então, 2 chifres dizem respeito a 2 formas de autoridade. Na época do passado, quem tinha os chifres, ele tinha autoridade, ele tinha poder sobre as pessoas. Então, o anticristo terá 2 chifres. Só que veja o texto, ele vai ter 2 chifres semelhante ao cordeiro. Ora, para que ele seja da terra de Israel, para que ele venha e engane Israel, para que ele possa ser apresentado para Israel como o Messias, ele precisa ter características de um cordeiro. Ele tem que se passar por cordeiro para enganar as ovelhas. Como é que ele vai ser aceito na sua terra se ele fosse de outra forma, certo? Então, tudo indica que ele vai enganar também Israel, porque Israel vai achar que ele é o verdadeiro Messias, aquele que vai realmente resolver todos os problemas da face da terra. Então, ele não só tinha a semelhança do cordeiro, mas ele falava como dragão, com autoridade,
certo? Versículo 12. Também exercia toda a autoridade da primeira besta. Opa, então o que vai acontecer agora? Ele tem o poder político na mão, ele tem o poder religioso na mão, e agora ele vai ter todo o poder econômico, toda a forma de governo através da mídia, através das comunicações, através dos celulares e notebooks e imprensa e tudo, todo esse poder do controle de mercadorias, de venda e tal, tudo que diz respeito ao computador propriamente dito, ele vai ter o controle de tudo. Então ele vai determinar quais as propagandas que serão feitas e o mundo inteiro será completamente levado a adorá-lo, né, como fez Hitler quando começou a dominar as notícias. Então o povo só ficava sabendo daquilo que era necessário ao povo, daquilo que era importante para o governo. O povo não ficava sabendo das verdades que acontecia. E tem muita gente na história, eu conheci gente que participou do período do crematório, inclusive, e eles não sabiam. Para eles aquilo era uma coisa que eles não tinham participado, e quando eles viram as coisas, eu por mim mesmo mostrei para eles filmes e tudo, eles ficaram espantados, apavorados. Por quê? Porque eles tinham por Hitler um grande sentimento de carinho, de amor, de respeito. É importante a gente perceber que muitos desses grandes ditadores malignos que matam, que fazem tantas coisas, são genocidas muito cruéis, eles conseguem despertar o amor de muitos dos seus súditos e uma lealdade mortal, fantástica, que você só pode entender como sendo uma hipnose. As pessoas ficam hipnotizadas quando defendem esses tipos de ditadores, certo? Então ele vai exercer todo o poder da primeira besta na sua presença e fazia com que na terra todos adorassem, todos aceitassem, todos fossem impostos pelo sistema da primeira besta. Então, a besta que nós já falamos até aqui, que é o sistema de comércio, sistema de economia, sistema de comando do mundo, as coisas que vão acontecer em toda a terra, todos terão que aceitar e ele será o grande monarca, o grande príncipe das trevas, o iníquo, aquele que teria que se manifestar. Por isso que a igreja tem que ser arrebatada antes, por isso que aqueles que estão com o nome escrito no céu têm que ser levados antes, certo? Então diz o 13 também aqui, ó, 13. E operava grandes sinais de maneira que até fazia fogo descer do céu na vista dos homens. Então veja que ele vai ser um homem dotado de autoridade para comandar elementos, para ter autoridade sobre um monte de coisas, certo? Então, porque lhe era permitido fazer na presença de todos e da besta. Enganava com habilidade toda a terra. Ele dizia que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que essa imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Perceba aqui, então, quem não aceitar a marca, quem não aceitar o selo, quem não se curvar ao contexto da besta, quem não se deixar dominar pelo contexto da besta, vai ser morto, vai ser morto. Nós já estamos vendo aí alguns ditadores surgindo com ideias de mandar bater, mandar prender, mandar fazer não sei o quê, para quem simplesmente está querendo sair para trabalhar. É uma coisa que a gente tem que observar. Por quê? Porque esse espírito já está na terra. Ele pode pegar qualquer líder aí e esse líder se transformar no anticristo, isso a qualquer momento. Por isso que eu não creio nessas profecias de que o anticristo vai ser o Trump, vai ser o Godofredo. Por quê? Porque ainda não temos conceitos básicos ainda necessários para sabermos quem é o anticristo. Eu, particularmente, não quero nem saber quem é o anticristo. Espero em Deus nunca conhecer esse camarada. Eu quero subir antes dele se manifestar em nome de Jesus. Então veja, todos os grandes, todos, pequenos e grandes, olha, veja só, pequenos e grandes, 2, ricos e pobres, 2, livres e escravos, 6, meia dúzia, certo? Perceba isso, está sutilmente no texto, mas tem que ser visto porque você é um sábio, você não é um tolo lendo a Bíblia, você é um sábio, uma pessoa que tem a visão de Deus, o Espírito de Deus sobre você. Então, todos os tipos, os 6 tipos de pessoas sobreviventes na face da terra, todos vão se curvar e vão receber a imposição da besta. E fez todos, grandes, pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, que lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte,
Porque já falamos sobre isso, sobre o chip que já está sendo preparado, ele vai ser imperceptível, ele já tem aí alguns usando para testar, mas ele ainda está grande, ele é um pouco menor do que um caroço de arroz, mas ainda está um pouco grande e ainda está trazendo um pouco de incômodo para quem está usando, e eles estão já com tecnologia avançadíssima para fazer com que isso seja menor ainda. Tudo indica que vai ser uma coisa bem imperceptível, subcutânea, que a pessoa vai poder usar com facilidade, sem nenhum problema. E aí, por onde ela passar, por uma câmera, por um computador, onde tenha uma forma de captar, ele vai ser identificado. Então, ele já ali, quando ele passar, todo mundo já sabe quem ele é, a identidade, onde ele trabalha, quanto ele ganha, tudo. E os malfeitores, todos serão identificados. Então, se um malfeitor vai ser identificado, poxa, onde ele estiver, todo mundo vai saber, ali está um malfeitor. Então, a polícia vai prender todos esses malfeitores. Então, a criminalidade vai cair a zero. Por isso que vai ser uma coisa fantástica, todo mundo vai aplaudir. Muita gente vai ser morta, muita gente vai para a pena de morte, porque vai voltar, olho por olho, dente por dente, e aquele que matar será morto, como nós vimos, né? Então, a pena de morte volta em contexto mundial, certo? Então, cuidado com isso aí, para você não ficar achando, com o seu pensamento, né, cultural brasileiro, achando que o anticristo terá que seguir regras brasileiras, quando na realidade não é não. Então, agora ele vai fazer com que todos adorem, todos sejam submetidos a carregar na testa ou na sua mão. E aqui ele diz, versículo 18, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, certo? Calcule o número da besta, porque o seu número é o número de um homem, é o número 6. O número de 666, 666. Então, está bem claro isso aqui, para a gente entender que o número 666 não está escrito 666 na cabeça das pessoas, não. Esse número, ele tem a ver com a forma de comportamento, ele tem a ver com a marca que as pessoas terão, com toda a submetimento ao conceito, às leis, às regras, e a adorar este ser que virá de forma tão fantástica, tão extraordinária. Certo, queridos? Até aqui tudo bem? O pessoal está acompanhando aí? Muito bem. Parou aqui a última aqui está sendo a Camila. A Miriam está aqui, a Miriam Melo, e a última que escreveu foi Camila. Quem mais está comigo aqui agora? Temos aí 70 pessoas participando. Opa, uma já caiu. Então, a Miriam tá difícil para assistir, só o sangue. É porque a internet tá meio ruim. Realmente aqui em casa também a internet está fraquinha. Alguns problemas estão acontecendo com relação a isso. Aqui eu tenho uma velocidade muito boa, mas tem tido problemas aqui na internet, e muita gente deve estar também com problemas na sua internet, porque com todo mundo dentro de casa trancado, todo mundo está no Facebook, todo mundo está... Por isso que eu preciso fazer o mais rápido possível as transmissões da página, né? Em vez de fazer daqui do Facebook normalmente. Fazer isso da minha página ou, quem sabe, do YouTube, para poder facilitar a todos vocês e para mim também, para poder transmitir, certo? Mas vocês estão entendendo tudo isso? Até aqui tudo certo? Mas me foi feita uma pergunta muito interessante. Alguém diz assim, mas pastor, eu estou cansado de ouvir pregadores pregando sobre Mateus. E quando esses pregadores pregam, eles usam o texto de Mateus no capítulo 24, versículo 14. E eles dizem que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, certo? Em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Então, para essas pessoas, inclusive para algumas correntes teológicas apocalípticas, Jesus só pode vir depois que todo mundo ouvir a palavra de Deus, certo? Então, segundo eles, como o evangelho ainda não atingiu, né, a muita gente, nós temos no mundo 2 bilhões de pessoas, indo para 2,5 bilhões de pessoas que são cristãos. Desses aí vocês podem tirar os que são verdadeiramente evangélicos dos 8 bilhões do total, certo? Então, a questão não está se o indivíduo vai aceitar o cristianismo ou não. A questão está se ele vai ouvir do evangelho ou não. Além de termos a internet hoje, o evangelho está sendo produzido com
muito mais dinamismo do que em toda a história da humanidade, mas vocês vão ter que admitir o que eu vou falar agora. A interpretação desse texto tem sido errônea por parte de muita gente boa e importante. Infelizmente, primeiro fala, aí o outro segue. É tipo uma jurisprudência, que o juiz seguinte vai seguindo o que o juiz primeiro tomou de decisão e acaba alguma coisa que não está escrita em algum lugar, não está como lei estabelecida, não é uma regra definida, mas um vai fazendo o que o outro faz e acaba todo mundo fazendo e falando a mesma coisa. Se você analisar esse texto com muito cuidado, você vai ver que as pessoas estão fazendo confusão. Então eu quero pedir a você agora um pouquinho de atenção para a gente analisar este versículo à luz da própria palavra de Deus e não de acordo com os conceitos teológicos e doutrinários de algumas pessoas. Então veja, o texto é bem claro, o texto diz que esse evangelho do reino, note que não está falando que é da graça. Ué, mas tem 2 evangelhos? Já já eu vou tentar falar isso para você. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Para quê? Para testemunho. Note que não é para salvação. Em todas as gentes, todas as pessoas. Então virá o fim. Não fala de arrebatamento aqui. Esse texto não está falando do evangelho da graça e também não está falando da salvação em Jesus Cristo com o arrebatamento. É um texto usado de forma completamente errônea, sendo adaptado em curso de missões, em pregações, em congressos de missões e tal. E muita gente fala muita coisa a respeito disso. Talvez, não sei porquê, muitos pastores, muitos teólogos nunca quiseram falar sobre esse tipo de assunto, né? Mas ele tem sido usado e muita gente até diz que Jesus não veio até agora porque precisa que o evangelho chegue em toda parte, em todo mundo. Então tem muita gente entre os índios que não ouviu, tem muita gente lá não sei aonde, na Etiópia, não sei aonde, que não ouviu o evangelho. Então, enquanto eles não ouviram o evangelho, Jesus não pode arrebatar a igreja. Note que foi criada uma regra, uma doutrina, baseada num versículo que não diz nada dessas coisas. Certo? Então eu quero que você analise comigo, com muito carinho, com muita gentileza e sem querer desmoralizar a pregação de ninguém, estudo de ninguém. Eu só queria que você analisasse o texto de acordo com o texto, certo? Analise o texto de acordo com o seu contexto e vamos entender uma coisa bem definida. Quando é que a graça começa? A graça começa quando Jesus nasce ou a graça começa quando ele derrama o seu sangue? Na nova aliança que ele faz com o cálice, ele diz, essa é a nova aliança que eu faço, um novo mandamento no meu sangue. Então, a graça começa quando Jesus morre e ressuscita, certo? Jesus morre e ressuscita. Aí começa a graça, a descida do Pentecostes, tanto que ele diz, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, mandarei um outro Consolador, que é o Espírito Santo, e todos nós sabemos quando o Espírito Santo desceu lá em Atos dos Apóstolos, houve todo aquele tipo de manifestação, e tem muita gente pedindo, Senhor, manda-nos um avivamento igual ao Pentecostes. Não dá para ter um avivamento igual o dia de Pentecostes, porque quando o Espírito Santo chegou, ele ficou, ele nunca mais foi embora. O Espírito Santo chegou lá em Atos dos Apóstolos, todos receberam a unção do Espírito Santo e esse Espírito ainda está guardando a igreja, ainda está motivando a igreja. Esse Espírito está sobre você, sobre mim, está sobre todo mundo. Onde houver uma pessoa que pregue o Evangelho, que clame pelo nome do Senhor Jesus, esse Espírito está presente. Então, aqueles mistérios todos, aquelas coisas que aconteceram todas, são evidências da chegada do poder do Espírito Santo na terra. Não quer dizer que não vai se repetir, lógico, as pessoas falarem em línguas estranhas, lógico, eu sou um pentecostal, eu creio nos poderes espirituais, eu creio nos dons espirituais, mas como estão divididos lá para a honra de Deus e para a igreja. Eu não creio que dom espiritual seja propriedade de ninguém. Ali está um profeta porque tem dom de profecia, ali está um vidente porque consegue ter revelação. Não, eu não gosto desses títulos porque os dons são repartidos para a igreja e não para as pessoas. O dom é para a honra
do Senhor Jesus, para o Espírito falar e se manifestar no meio da igreja. Aí a gente poderia fazer uma live, quem sabe, só para estudarmos os dons espirituais. Poderíamos também estudar os dons em formas de pessoas, porque existe dom que é o pastor, é um dom, o evangelista é um dom, o mestre, né, é um dom, o doutor da palavra é um dom, o evangelista é um dom, e o apóstolo, aquele que é enviado, aquele que vai buscar as ovelhas, aquele que vai para trazer as ovelhas para o redil, aquele que recebe uma incumbência para ir, é o apóstolo de hoje, que é o missionário. Mas isso é um outro contexto para uma outra hora. Então veja aqui, é interessante você perceber que quando Jesus vem, ele vem para quê? Se você lê João, o Evangelho de João, você vai ver que Jesus veio para os seus. Então Jesus veio e durante toda a sua vida, ele se propôs a ser o Messias. Note que a pergunta que Pilatos vai fazer, tu és o rei dos judeus? E ele diz, tu disseste. Qual é a pergunta que Herodes vai dizer? Tu és o rei dos judeus? Tu estás dizendo. Então Jesus veio para ser rei dos judeus. Ele não veio para ser apenas uma figura representativa. Ele veio para ser aquele que os judeus esperavam para reinar. Infelizmente, os judeus não o receberam. E o próprio texto diz, mas todos que o receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas se você analisar, por exemplo, a pregação de João Batista, ela começa com um arrependimento para que toda a nação recebesse essa presença gloriosa de Jesus, mas para ser como? Veja, João, lá no capítulo 2, versículo 2 de Mateus, ele pregava o quê? É chegado o reino de Deus. Jesus está aqui, ele é o rei. Ele é o Messias, vai começar o reino. Assim que ele tomar o poder, assim que nós aceitarmos ele como nosso Messias, como nosso rei, ele vai tomar o poder. É chegado o reino, reino, certo? Que evangelho era pregado por Jesus naquela época? Mateus 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino. Estão entendendo? É o evangelho do reino, para reinar, para cumprir a profecia, para começar o milênio, para que eles fossem abençoados por um rei vindo de Deus, o filho que nasceu da Virgem Maria, certo? Esses são os textos que você tem que ler e analisar com muito carinho. Mateus, ainda no capítulo 10, versículos de 5 em diante, diz assim, ó. E a estes 12 enviou e ordenou-lhes dizendo, presta atenção, Jesus vai enviar os 12, a chamada primeira comissão, ele vai enviar os 12 para pregar entre o povo de Israel o evangelho. Então veja o que ele vai dizer. A estes 12 enviou, ordenando-lhes dizendo, não ireis aos gentios. Não pode, vocês não podem ir pregar o evangelho a outra pessoa que não seja somente os judeus. Não entreis nas cidades samaritanas, versículo 6, mas ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Preste atenção que é a Bíblia que está falando, não é o Jorge Videira. A Bíblia está falando que a preocupação de Jesus, em primeiro lugar, foi pregar o evangelho para os judeus. Por isso que Paulo escreveu nos Romanos, ele diz o evangelho que veio primeiro para os judeus. Eles não quiseram. Então agora transformou-se no nosso evangelho, no evangelho que eu prego. Não é mais aquele evangelho, o evangelho que Paulo pregava, que era o evangelho da graça. Tá certo? Tá bem claro? E ele continua. Indo, no versículo 7, ele diz, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino, certo? Então, não pode pregar para os outros, não poderia manifestar Jesus para outra pessoa que não fosse os judeus. Por isso que aquela mulher cirofenícia, ela disse, Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus diz, não podemos tirar da mesa dos donos para dar para o cachorrinho. Entendeu? Por quê? Porque ele veio para os donos, para aqueles que eram realmente aqueles que tinham a chamada, aqueles que tinham a promessa.
aqueles que foram recolhidos para serem, né, os reis da terra, digamos, né? E ele veio para comandar os filhos de Israel, ele veio para ser Messias, ele veio para pregar para os seus. Então perceba que o evangelho que é pregado antes de Jesus morrer é o evangelho do reino, o evangelho do reino. Então, ide, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, certo? E ele continua em Mateus capítulo 15, versículo 24, capítulo 15, versículo... E respondeu-lhes ele, dizendo, não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Opa, então qual era a prioridade de Jesus? Era pregar o evangelho para a casa de Israel. Era restaurar o reino de Israel. Era restaurar a nação de Israel. Para que eles não tivessem como dizer, Senhor, nós esperamos, nós fizemos o sacrifício, nós fizemos tudo e o Messias não veio, certo? Então, Jesus veio para cumprir todas as profecias, todas as regras que estavam estabelecidas, mas, infelizmente, ele não foi aceito. Então, o evangelho do reino foi pregado aos judeus por Jesus e seus discípulos antes da sua morte. Então, veja, João capítulo 1, versículo 11, é bem claro quando ele diz, Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Então, o evangelho é pregado primeiro para os judeus. Por quê? Porque eles tinham que estabelecer um reino, mas eles não quiseram o rei. O rei deles, eles queriam de outro jeito, infelizmente. Então, esse mesmo evangelho do reino será pregado depois pelas duas testemunhas. E aí nós vamos ler quando a gente estiver lendo Apocalipse capítulo 11, do 1 ao 6. Depois do arrebatamento, as duas testemunhas surgirão e pregarão a todo mundo, e inclusive contra o anticristo, dizendo, esse não é o rei, esse não é o Messias, certo? Mas aqueles a quem vocês transpassaram, está lá no capítulo 11 de Apocalipse, do versículo 1 até o 6, se você quiser já pode ir lendo em casa com calma, para você perceber que a pregação das 140, das duas testemunhas, para poder alertar os 144 mil. Então, que evangelho vai ser pregado depois da igreja? O evangelho do reino, para voltar a explicar para Israel que Jesus era o Messias verdadeiro, e eles mataram, eles não quiseram, não aceitaram, certo? Então, no evangelho do reino, Jesus é apresentado como rei, certo? No evangelho da graça, ele é o Senhor de todas as coisas, certo? No evangelho do reino, ele vem acompanhado das mesmas maravilhas que compõem o evangelho da graça. Então, vem com toda a expulsar demônios, ele vem curando enfermos. Então, há muitas características no contexto do evangelho do reino que vão passar para o evangelho da graça. Entretanto, ele vai mostrar, olha, quando eu for, eu mandarei outro consolador. Então, Jesus na terra está pregando o evangelho para os judeus não aceitam. Jesus sobe e manda o Espírito Santo. Então, nós hoje não somos mais apenas uma voz clamando, mas somos acompanhados pelo Espírito Santo, o Consolador, como ele disse, que desceu sobre nós para que nós entendêssemos que o evangelho a ser pregado é o evangelho da sua graça, do seu sangue, do derramamento do seu sangue e do perdão que há, o perdão que está estabelecido no sangue de Jesus Cristo, certo? Então, o evangelho que nós pregamos não é o da lei, não é o do cumprimento das regras, não é o evangelho do reino, onde um rei se assentará e nós seremos apenas súditos. Embora muita gente ache que essas promessas são também para nós. É lógico que nós vamos reinar sobre todas as coisas depois, junto com Jesus, mas a nossa promessa tem a ver com outras coisas. Então você vai encontrar que nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são todos eles colocados no contexto canônico como a demonstração da vida de Jesus para cumprir toda a questão da sua regra, da sua lei, das profecias estabelecidas. Em tudo ele vai cumprir todas as profecias, para que os judeus vejam. Mas os judeus, infelizmente, não viram. Tá certo? Então, é na sua morte, no sangue derramado, onde vai
haver uma situação interessante. Ele morre, ele leva o cativo cativeiro, ele tira aquela questão dali do cativo cativeiro onde estava, ele inaugura o paraíso já com aquelas pessoas que estão ali. Ele já vai prometer que quando nós, se estivermos mortos, 1 Coríntios capítulo 15 que eu já li, quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Veja que para Israel ele nunca pregou isso. Ele não pregou novo corpo para quem aceitasse o evangelho do reino. Ele não pregou coroas, como nós vamos falar. Alguém está perguntando como vai ser a coroa. Eu vou falar sobre o tribunal de Cristo, certo? Então, todas essas coisas foram prometidas para a igreja. O nosso contexto de promessa, ele não está completamente ligado às promessas de Israel. Israel são promessas na terra. A igreja são promessas para um contexto celestial, divino, completamente estabelecido. Tá certo? Então, enquanto os judeus esperam para alguém os comandar na terra, nós, igreja, esperamos alguém no sentido de céu. O nosso caminho é céu, a nossa visão é céu, a nossa esperança está no céu, a nossa forma de pensar está no céu e não na terra. No milênio será pregado, então, todo esse evangelho, muitos se converterão e aceitarão, mas nós estamos pensando no céu, certo? Nós não estamos pensando no sentido da terra, nós estamos pensando no céu. É qualquer crente que você coloque a ideia, né, de rei, de senhor. Por isso que na vinda do Senhor, Paulo aos Filipenses, ele diz, então todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, na sua vinda já em glória. Então você tem que confessar hoje pela fé. Hoje você vê a salvação pela fé. Eles não vão precisar de fé porque eles já vão ver Jesus vindo e glorificado o tempo todo. É importante você entender que nesse contexto do evangelho para ser pregado, algumas coisas precisam ser analisadas com muito carinho, certo? No nosso caso, o fim do período da igreja é o arrebatamento. No caso deles, não, certo? Então, para nós, a graça, ela começa com Jesus na sua morte e ressurreição, quando o seu sangue faz a nossa expiação. Se o evangelho da graça precisasse chegar a toda parte, a toda criatura, para o arrebatamento acontecer, isso já deveria ter acontecido. Repare o que Paulo escreve aos Colossenses. Eu quero que você analise com calma, não precisa procurar o texto, apenas veja o que eu estou falando, certo? Veja, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, no versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. Olha a expressão todo o mundo. Então, Paulo está falando de quê? O que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e vai frutificando. Se você ler o texto direitinho, Colossenses 1, versículo 6, ele está falando do evangelho que ele, Paulo, está pregando, que é o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso que muitas igrejas judaizantes, por isso que muitos judeus se dizendo messiânicos, dizem que o apóstolo Paulo é um herege. Tem muitos judeus que dizem, eu odeio Paulo. Eu já ouvi isso de muitos judeus conversando sobre a Bíblia. Eles dizem, Paulo criou uma nova religião, Paulo é um maldito, ele tirou a religião correta do nosso Messias para um Cristo invisível, para um conceito de religiosidade invisível. Porque para o judeu a regra tem que estar exposta nas suas roupas, nas suas vestimentas. Quando eles fazem as suas orações, tem que ser vista por todos, eles têm que ser contemplados por todos, porque a religião judaica está no fazer. É diferente da religião espiritual, que é do ser, do não pensar, do não desejar, do não querer, do lutar contra as próprias paixões, do lutar contra a própria carne, do lutar contra os próprios desejos. Esse evangelho não é o evangelho do reino, é o da graça. E a graça, ela é merecida aqui dentro. Então, esse evangelho é o que Paulo prega. E ele já chegou a todo canto. Note a expressão todo mundo, usada pelo próprio apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Colossenses, versículo 6. Ainda no capítulo 1, ele vai pular para o versículo 23 e ele vai dizer assim, ó, o qual chegou a
toda criatura que há debaixo do céu. Opa, então peraí, no tempo do apóstolo Paulo, o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo já tinha chegado a toda criatura debaixo do céu. Então Jesus já podia ter voltado. Se dependesse de Jesus ser pregado em toda parte a toda criatura, ele poderia ter voltado. Por que ele não voltou? Porque não existe nenhum texto que determine que o evangelho tenha que ser pregado para que ele arrebate a igreja. Não, não, não. O evangelho será pregado para testemunho. O evangelho do reino será pregado para testemunho, e não para salvação, e não para arrebatamento. Não confundam as coisas, certo? Ainda Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 18, olha que versículo bonito, versículo 18 do capítulo 10 de Paulo aos Romanos, ele diz assim: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, porque por toda a terra, olha a expressão, toda a terra. Lógico que nós estamos falando da terra da época de Paulo. Nós estamos falando de todo o mundo no contexto de Paulo, de 250 milhões de pessoas, não de 8 bilhões hoje. Mas se tinha que chegar a toda parte, já chegou. E por que Jesus não veio? Porque não existe essa determinação. Não existe nenhuma determinação que estabeleça o dia do arrebatamento. O evangelho não tem que chegar a canto nenhum. Ele precisa chegar porque essa é a função da igreja, essa é a responsabilidade da igreja, fazer com que o evangelho alcance o máximo de pessoas possível. É por isso que esse velho está aqui agora nessa live, tentando sacudir o teu coração para que você me ajude, para que esse evangelho chegue ao máximo de pessoas possível, porque está muita gente achando, enquanto no evangelho não chegar na Etiópia, enquanto não chegar nas tribos da África, enquanto o evangelho não chegar a toda parte, a toda criatura, Jesus não pode arrebatar a igreja. Não existe esse texto, não existe essa doutrina. Essa doutrina foi criada por teólogos ou pessoas, sei lá de onde. Um foi falando, o outro foi escutando, achando bonitinho e foi repetindo. Mas o texto não está falando isso. O texto é bem categórico. E este evangelho do reino será pregado em toda parte para testemunho. E então virá o fim. Evangelho da graça não fala de fim, fala de arrebatamento. O fim para a graça é o arrebatamento. E não é fim, é início, é começo de tudo, é glória, é majestade, é novo corpo, nova, né? Então, veja, eu ainda não terminei o versículo 18, capítulo 10 de Romanos, versículo 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, porque por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Isso é Paulo falando, gente. Não sou eu que estou falando. É o apóstolo Paulo dizendo que o evangelho já tinha chegado. E por que Deus, então, não mandou todas as coisas acontecerem? Porque não existe essa determinação. Por que Jesus não arrebatou a igreja? Porque não existe essa determinação. Não é a igreja que determina o tempo estabelecido por Deus. O tempo estabelecido por Deus, quem estabelece é ele e já está estabelecido. Ele criou as regras. Nós não temos que discutir as regras, nós temos que fazer parte delas, obedecê-las e respeitá-las. Então, se o evangelho da graça já foi pregado, por que tudo se manteve igual? Ora, a Etiópia já foi uma das maiores nações evangelizadas do mundo. Aquele eunuco que foi evangelizado por Filipe, ele foi para a Etiópia e foi um grande evangelista lá, e a Etiópia tornou-se um berço do evangelho há muitos séculos atrás. Entretanto, você olha para a Etiópia hoje, porque infelizmente ela virou as costas para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E veja como ela sofre hoje, certo? Então é possível uma nação ser completamente punida por dar as costas ao evangelho? Sim, é possível. Então é por isso que esse velho pregador está aqui para dizer para você que se você virar as costas para Deus, Deus não tem nenhum compromisso com você. Mas se você clamar, se você rogar, se você se converter, se você se ajoelhar, se você pedir a Ele a sua bênção, Ele vai dar a você aquilo que é necessário, a salvação através da sua graça, certo? Então, nós temos que entender que estamos vivendo esse tempo de glória, de graça, de esplendor,
E não temos que ficar esperando o evangelho ser pregado em toda parte a toda criatura, porque esse texto não tem nada a ver com a salvação que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, desse evangelho que tem que ser pregado para toda parte, e nós precisamos fazer parte disso. Se o evangelho tem que chegar em todo lugar, eu concordo. Se o evangelho precisa chegar ao máximo de pessoas possíveis, eu concordo, mas não que seja o evangelho do reino, porque o evangelho do reino vai já chegar. Então diz o texto, o evangelho do reino será pregado a toda parte, toda criatura, para testemunho. Vejam, vocês rejeitaram o Messias? Olha o Messias aqui. Vejam, vocês não quiseram aceitar a pregação? Olha ele aqui agora, olha as coisas se cumprindo. Testemunho, para que todos vejam, caramba, nós perdemos, nós recusamos, nós não aceitamos. E olha o que estamos vendo agora. E aí todo joelho se dobra, toda língua confessa, mas aí já é um outro contexto que eu não quero nem saber como é que vai ser, porque o meu negócio é Jesus. A minha vida é Jesus.